Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Vamos ler a palavra de Deus? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Segure sua Bíblia em mãos aí, diga assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, a minha mente está aberta, o meu coração receptivo, eu estou pronto para receber a boa semente. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Qual é o tema da mensagem de hoje? Batalha espiritual. Gente, ser cristão é ser um guerreiro. Você pode repetir essa frase comigo? Ser um cristão é ser um guerreiro. O bom soldado de Cristo não deve esperar uma vida mansa, fácil, nem tranquilidade. Um bom soldado de Cristo deve saber que ele está num campo de batalha. A vida cristã não é um parque de diversão, uma colônia de férias, um jardim da infância, não. A vida cristã é um campo minado, uma arena de lutas, de guerra, de batalha. E esse texto que estamos em mãos hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa realidade. Nossa luta não é contra pessoas. Veja o versículo 12 da sua Bíblia, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Pessoal, o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, ou seja, não é contra pessoas. A gente não está lutando contra o marido, contra a mulher, não estamos lutando contra o filho, contra o patrão, o empregado, não estamos lutando com essas pessoas. Nossa luta é espiritual. Nossas armas não é um revólver, uma faca, não é um canivete, não é essas armas. Nossas armas são espirituais. Há pessoas que estão magoando, machucando os próprios irmãos, amigos, porque está achando que a luta é humana. A nossa luta não é contra pessoas. Quem então, pastor, com quem é a nossa luta? Quem que é esse nosso adversário? Quem que é o nosso inimigo? Veja o versículo 11 da Bíblia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Esse aí é o nosso inimigo. A Bíblia chama o diabo por diversos nomes: Satanás, ladrão, pai da mentira, tentador, dragão, maligno, serpente. Diz João 10 que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E ele fica buscando tirar nossa paz. Diz Pedro que ele anda como um leão, buscando quem possa devorar. Pessoal, veja bem, nossa igreja não é uma igreja que fica falando de diabo, não é assim, mas nós temos que saber que ele existe. Há dois extremos. Primeiro extremo, a gente achar que ele não existe, é um extremo. E outro extremo, ficar buscando muito ele e as coisas que ele faz. Não, vamos ser equilibrados. Nós não vamos ficar falando do diabo. Aqui na igreja não falamos quase nada dele, não falamos de Deus, de Jesus, Espírito Santo. Isso que nós falamos. Mas é importante a gente saber que ele existe, e que ele sim é o nosso adversário, que ele sim está 24 horas buscando nos derrubar. Ele diz, olha o versículo da sua Bíblia, aparece a palavra aí, cilada, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada? Ele fica de alguma forma tentando tirar a sua paz. De alguma forma o diabo tenta arrumar um jeito de estragar o seu dia. Se ele não estraga você, às vezes ele quer estragar a sua família, para te magoar. Se ele não consegue fazer com você, ele faz com outra pessoa que está mais longe. Ele fica buscando de alguma forma nos atingir. As ciladas, ele usa métodos, estratégias. Por exemplo, lá em Adão e Eva, vocês conhecem a história, no Jardim do Éden, ele apareceu como uma serpente. Gente, o apóstolo Paulo diz que o diabo se transforma até num anjo de luz. Você nunca vai ver o diabo, a não ser que já esteja aliado dele, você nunca vai ver o diabo de vermelho e com aquele tridente e aquele rabo. Você não vai ver ele assim. Ele vai aparecer para você no seu maior desejo, no seu maior sonho, às vezes ele se transforma num anjo de luz, sendo que aquele caminho é um caminho de morte. Quem não assistiu aquele filme Advogado do Diabo, né? Que ele aparece como propostas de crescimento financeiro, propostas de aumento de salário, mulheres, fama, e quando ele vira as costas, o diabo se transforma. Então, o diabo ele usa máscaras, e esse é o nosso inimigo. E é interessante estudar esse texto da Bíblia, que esse texto mostra que no mundo dele, no mundo do diabo e seus demônios, tem até ordem, uma ordem na desordem. Olha o versículo 12 que diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades. Olha bem, gente, o que é principados, potestades? É uma organização do reino das trevas. Eles têm ordem, eles têm uma hierarquia de comando. Existem principados, potestades, existem líderes e liderados, existem quem manda e quem obedece, existe cabeça e servo, existe uma hierarquia, e eles vêm com toda a força para nos destruir. E o versículo 13 fala sobre o dia mau, resistir o dia mau, esse dia que o diabo vem para nos derrubar. Veja o versículo 13 da sua Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pessoal, o que é o dia mau? É aquele dia crítico da sua vida, é aquele dia que você está em desespero, quando o diabo toma você de assalto, e você
está tão abalado que você quase entrega os pontos. O dia mau é aquele dia de fúria contra nós, e ele sabe o jeito certo de nos atingir, a nossa fraqueza, e ele consegue nos atingir naquela fraqueza. Por isso, gente, todo dia é um dia de guerra, todo dia é um dia de luta espiritual. Você sabia que você demora para construir, às vezes, 30 anos, 20 anos, construir um nome, uma família, construir um patrimônio, e às vezes num dia, você põe tudo a perder? Você sabia que o diabo é tão astuto que parece que ele vem naquele momento de fraqueza seu? E naquele dia que você está fraco, tenta te fazer você achar que não vale nada, pensar até mesmo no suicídio, pensar até mesmo em dar o fim na família, como nós vemos casos de pessoas que pegam um revólver, se matam os filhos. Ele fica lançando aquela semente, aquela ideia ruim, buscando uma fraqueza, buscando uma hora que você está fraco. E o apóstolo Paulo então vai nos ensinar aqui um princípio de luta, de guerra, que é a armadura espiritual. Vamos ler o versículo 13 a 17. Versículo 13 a 17, aqui está relatado a armadura espiritual. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu explicar aqui. Nós temos aqui na Bíblia a questão do exemplo de um soldado romano. Ali nós temos a foto de um soldado romano. E a Bíblia está usando o princípio da batalha, da guerra naquela época, para falar da guerra espiritual. Não é que nós vamos pegar um escudo, vamos pegar uma espada, vamos pegar uma couraça, vamos colocar e dizer, agora vem, diabo. Não é isso. É um exemplo de que nós temos que estar com armadura espiritual. Quais são essas armaduras? Vamos ver lá na imagem, dá para a gente ter uma ideia. Por exemplo, cinturão da verdade. É o único que não está nessa imagem, é o cinturão da verdade. São 6, aí tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 6. Essa imagem, mas eu achei bonita a imagem. Achei a imagem interessante, deixei a imagem. Mas o cinturão da verdade está no versículo 14 da sua Bíblia, fala isso. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual que é o símbolo disso? Para você vencer o diabo, para começar, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Porque o diabo é o pai da mentira. Se você for uma pessoa mentirosa, o diabo já está abrindo uma brecha na sua vida. E é interessante o último capítulo de Apocalipse, quando fala assim, não entrarão na Nova Jerusalém, no céu. Aí fala, os feiticeiros, aí você fala, isso eu não faço. Fala lá, os idólatras, fala, isso aí eu não faço. Aí fala assim, vai falando várias coisas, você fala, isso eu não faço. Mas aí tem lá, os mentirosos. Mentirosos. E a mentira, vocês sabem que a mentira é algo que às vezes está no nosso dia a dia. Na simples mentira, das vezes, o seu celular quando toca, aonde você está? Estou na rua já, tô chegando aqui na rua e nem saiu de casa ainda. Ou quando toca o telefone, quem tem telefone fixo ainda em casa, que isso é quase um milagre hoje, toca o telefone fixo em casa, o filho atende, a mãe fala assim, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Então assim, essas mentiras do dia a dia, e vão se aprofundando para mentiras maiores.
como ter uma senha no WhatsApp e no celular e não deixar a esposa ter acesso ao seu celular, porque se tem alguma coisa escondida ali, para que você tem que esconder alguma coisa? Então já é um aliado do diabo, porque a mentira já faz parte da vida. A verdade, irmãos, eu me esforço o máximo para ser verdadeiro. Às vezes eu estou mandando uma mensagem no WhatsApp, e às vezes eu não sei nem o que falar na mensagem, mas para não escrever mentira, eu tento o máximo possível falar a verdade. A pessoa me liga, eu não posso ir lá, vai até justificar que eu tenho um negócio, mas às vezes eu prefiro justificar, eu não vou, obrigado pelo convite para ir jantar na sua casa, mas eu não vou porque eu tenho uma outra célula. Eu procuro explicar, para não deixar assim uma mentira ou falsa mentira. Não, vamos ser verdadeiro, dá mais trabalho às vezes, mas vamos fazer. É gostoso você estar perto de alguém, toca o telefone de alguém. Onde você está? Estou na igreja com o pastor. Ah, bom, tá bom então. É verdade, está na igreja comigo. Agora onde você está? Não, estou aqui no mercado. Ai, cara, não está no mercado, estamos na igreja. Vamos ser verdadeiros, gente. Faz bem. É ruim esse negócio de mentira. Outra coisa, couraça da justiça. Está lá, ó. Couraça da justiça, o versículo 14, parte B. E vestindo a couraça da justiça. Essa peça da armadura, feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço até o peito, protegia os órgãos vitais. A questão da justiça, ser uma pessoa justa. Irmãos, Deus abomina a balança enganosa, 2 pesos e 2 medidas. Temos que ser justo. Como é difícil ser justo, mas tem que ser justo. Vamos ser justos, justiça. O que mais? Calçado do Evangelho, está lá nos pés dele, preparação do Evangelho, versículo 15. Calçando os pés com o Evangelho da paz. Soldados romanos usavam sandálias para dar agilidade na caminhada, corrida. E se quisermos ser vitoriosos na batalha espiritual, temos que ter a palavra de Deus em nossas pegadas. Diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Também temos lá o escudo da fé, versículo 16, usando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Gente, esse escudo aí, na época da Bíblia, media 1,60 m, 70 centímetros de largura. Não é bem aquele escudo que está ali. Protegia o corpo inteiro do soldado. Quando os soldados lutavam emparelhados, eles formavam uma parede contra o adversário. O escudo da fé. O diabo todo momento lança dardos inflamados para nos ferir, para nos incendiar. Nós temos que ter fé para não deixar que esses dardos atinjam o nosso coração. O capacete da salvação, versículo 17. Tomai o capacete da salvação. Gente, tudo começa no pensamento. Tudo começa na mente. Todo crime começou lá no pensamento. Todo adultério começou no pensamento. A mente, o capacete da salvação. Em último, a espada do Espírito, versículo 17, parte B. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aqui nas minhas mãos. A palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Agora interessante, sabe o que eu pensei hoje? Se tem uma espada, é porque a gente não deve só defender, a gente deve atacar. A gente não deve só se proteger, devemos conquistar. Devemos não somente ficar na defesa, mas ir até o império das trevas e trazer pessoas para o reino da luz. O diabo fica furioso com a gente, mas nós vamos tirar a gente de lá.
Vamos tirar pessoas, vamos trazer para... Isso está em Colossenses. Tirando o reino das trevas e trazendo para a luz. Essa é a nossa missão. É trazer pessoas. O diabo fica furioso com a gente. Mas nós temos que tirar mais pessoas da prisão de Satanás. E pessoal, como que é essa luta? Quais são então, pastor, quais as nossas armas? O que nós podemos fazer? Nós temos 3 armas, pessoal: oração, a palavra de Deus e o jejum. 3 das principais armas que a gente tem em nossas mãos. Vamos falar juntos? Oração. Eu falo, vocês repetem: oração, a palavra de Deus e o jejum. Quando Jesus foi preso, lá quando estava nos últimos dias dele na terra, ali, quando Judas o traiu, diz que Pedro, lá no Getsêmani, depois da oração, quando vieram os soldados, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E Jesus falou assim para ele: ei Pedro, guarda essa espada, Pedro. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Nossa arma não é uma espada, Pedro. Nossa arma é espiritual. Pedro tinha dormido, estava um homem carnal, estava agindo com a motivação errada, com as armas erradas. Jesus chamou a atenção de Pedro. Pastor, por que está falando hoje sobre esse assunto de batalha espiritual? Porque nós estamos entrando hoje na nossa campanha. Olha eu apontando aqui para o Data Show. 40 dias de jejum e oração. Dia 17 de agosto, amanhã, começa. E vai até o dia 25 de setembro. Passa para mim o vídeo da campanha, por favor, Vitor. Queridos irmãos, eu tenho um desafio para todos vocês. Participarem dos 40 dias de jejum e oração. Esse já é o 10º ano desse movimento e Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu tenho ouvido testemunhos de mudanças em vidas individuais, mudanças em igrejas e mudanças na nossa nação. O tema que Deus nos deu para esse ano é família inabalável. Nós temos percebido um ataque violento contra as famílias. Há um movimento que quer destruir a sociedade. O alvo desse movimento é tirar os valores. E se nós tirarmos o valor familiar, a sociedade vai perder toda a sua característica. Por isso nós precisamos, ao invés de tentar combater esse movimento, nós precisamos de famílias reforçadas que conheçam e vivam basicamente os princípios da palavra de Deus. Eu quero desafiar você então a participar. O que vai acontecer? Você vai aprender os princípios sobre a instituição familiar, como Deus organizou a família. Você vai aprender sobre o papel do marido no casamento, vai aprender sobre o papel da esposa no casamento, o relacionamento conjugal, vai aprender sobre educação de filhos, finanças no lar. Gente, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida e na última semana você vai ser desafiado de colocar a sua família nas mãos de Deus para abençoar outras famílias. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reação em cadeia. Famílias serão abençoadas pelas famílias que já têm vivido os princípios da palavra de Deus. Daí a importância de você conhecer. Participe desses 40 dias e com certeza sua família será abençoada, sua vida não vai ser mais a mesma e a nação brasileira será transformada. Se você precisar de mais informações, entre no nosso site jejum40dias.com.br e ali você vai encontrar todas as informações. Siga as orientações do seu pastor e participe dos 40 dias de jejum e oração. Que Deus te abençoe. Esse é o 4º ano já que a gente está fazendo aqui na igreja. É uma campanha nacional. Essa campanha nacional não é denominacional, são várias igrejas participando, muitas denominações, e tem sido muito gostoso a gente fazer esses 40 dias de jejum e oração. Nós temos esse livro, pessoal, que é o livro base,
A princípio, eu vim falando sobre o livro. Pessoal, quem quer livro, mais de 40 dias eu estou falando sobre esse livro já, e pedindo o pessoal dar um nome, pedindo o pessoal, e 80 pessoas deram, 80 livros foram pedidos. Eu pedi 30 livros a mais, eu pedi 110, mas já foram, quase todos os livros já foram pedidos depois. Então, eu não sei se eu vou ter livro para todos que estão aqui hoje ainda, que querem, eu não sei. O que eu posso fazer é o seguinte: primeira coisa, fazer uma lista de espera. Se você é assim, pastor, eu quero o livro, não pedi, deixa o seu nome com as diaconisas lá no final, eu vou ver quantos livros sobram, não sei quantos vão sobrar. Segunda coisa, você pode pedir pela internet, mas não é uma boa opção, porque vai demorar para chegar o livro, começa amanhã a campanha. E uma terceira opção é você me passar o seu e-mail e eu mandar em PDF. PDF é um formato hoje que dá para ser lido no computador, no tablet, no celular, e é um formato gratuito. Nós vamos digitalizar e vamos disponibilizar para a igreja ler. Então, se quem quiser também, deixa um e-mail, e vamos estar amanhã já, provavelmente a partir da manhã ou à tarde, já está enviando esses livros para todos que deixarem os e-mails. Tá? É uma forma da gente tentar envolver o maior número de pessoas. E como que vai ser? Todo dia do livro, ele tem 40 devocionais. E você vai fazer a leitura, uma devocional por dia, né? 40 dias, 40 devocionais. E aqui na igreja, nós vamos fazer juntos, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, às 7h30. Se o seu horário é possível, você entra às vezes 8 horas, 8h30, 7h30, 7h40, se você quiser vir, já vem, faz a leitura conosco, e já começamos amanhã juntos, orando e apresentando e lendo o livro e orando juntos. Mas também você pode ler em casa, pode ler à noite, à tarde. O importante é que você leia um capítulo do livro por dia. O livro custa R$9, para aqueles que já pediram, ou se você quiser entrar ainda na lista de espera, é só preço de custo, não tem nada mais do que isso. E também no livro vai ter a pedido de oração. Todo dia no livro vai falar: ore por você, ore pela sua família, porque não é só jejum, é jejum e oração e leitura. E a leitura do livro, ela é baseada na Bíblia, não é um livro que fala de filosofia, fala da Bíblia. Todo dia tem um versículo, todo dia tem um salmo da Bíblia, que você vai estar lendo também a Bíblia, no caso, dentro do livro. Você vai pensar qual o propósito desse jejum. Por exemplo, você tem um propósito? Pastor, eu queria que Deus me visitasse na minha família. Eu vou colocar 40 dias de oração pela minha família. Gostaria de ver meu marido, minha mulher, uma pessoa melhor, ou uma pessoa da igreja. Eu gostaria de fazer 40 dias pelos meus filhos. Você vai escolher. Eu gostaria de fazer 40 dias pela minha vida financeira. Eu vou fazer 40 dias pelo sonho da minha faculdade. Eu quero que Deus me oriente na que faculdade que eu escolho. Você vai escolher um propósito. Qual o seu propósito? Qual a área que você hoje quer apresentar? É a saúde? Tem um irmão aqui da igreja, que eu acho que até o Dal está aí, que está fazendo a campanha por um amigo dele que está com câncer. E ele comprou 11 livros, 10 livros, para mandar para os amigos fazer essa campanha em favor desse outro amigo que está doente. Muito bonito o gesto. Então, o propósito do Dal e da Kátia é o quê? É orar por um amigo enfermo. Então, você vai pensar, você vai conversar em família, você vai refletir qual é a área da sua vida que você quer apresentar o seu propósito. É o trabalho? Pastor, eu estou insatisfeito no trabalho, eu estou pensando em mudar de trabalho, eu estou pensando em comprar um imóvel, estou pensando em abrir uma empresa. Qual é a área da vida que você vai colocar o propósito? Aí vem, depois disso vai vir o jejum. O que é o jejum? O que você vai se abster durante 40 dias? Por exemplo, a gente hoje tem falado assim para as pessoas evitarem ficar 40 dias sem comer, né? Nós temos falado com a igreja de fazer o jejum moderno.
Ah, pastor, eu posso ficar 40 dias sem tomar café da manhã? Pode. Ah, pastor, eu posso ficar 40 dias sem almoçar? Pode. Posso ficar 40 dias sem jantar? Pode, mas eu não aconselho. Por quê? Porque depois você tiver um problema de saúde, gastrite, fraqueza, desmaio, aí eu vou ter que resolver o problema. Ou vou me sentir triste, porque você está tendo um problema de saúde por causa de um exagero na alimentação. Então eu não gostaria que ninguém fosse exagerado na questão da alimentação, fosse equilibrado. A palavra é sempre equilíbrio. Então, algumas coisas legais que eu indico você fazer. Aí você vai pensar, por exemplo, se você é um fumante, 40 dias sem cigarro, legal, põe esse sacrifício, vai ser uma decisão muito legal na sua vida. Teve pessoa aqui na igreja, a Clarice, que uma campanha de 40 dias conseguiu abandonar o cigarro. 40 dias, fumou. Quantos anos você fumou, Clarice? Ela nem sabe quantos anos. 30 anos fumante. Numa campanha, 40 dias, conseguiu abandonar o cigarro. Então, excelente. 40 dias sem bebida alcoólica. Ah, pastor, minha fraqueza é a bebida. Às vezes eu bebo muito, saio de si, falo besteira, magoo minha esposa, magoo meus filhos. Põe esse propósito. 40 dias sem bebida alcoólica. 40 dias, por exemplo, essa eu acho maravilhoso. 40 dias sem reclamar, sem falar mal, sem murmurar. Essa é a mais maravilhosa. 40 dias sem falar mal da política, sem falar mal do marido, sem falar mal do pastor, sem falar mal dos seus filhos, sem reclamar quando está lavando louça, sou eu, tá? Sem reclamar quando está lavando louça. 40 dias sem reclamar, gente, essa aí, ela é a mais maravilhosa, é essa. 40 dias sem reclamar, falar mal. 40 dias sem falar palavrão. Você é uma pessoa que fala palavrão, sem querer solta um palavrão. Põe esse propósito. 40 dias sem falar palavrão, maravilhoso. 40 dias sem gritar, sem se explodir, irar, perder o controle. 40 dias sem ver pornografia. Sua fraqueza está nos olhos. 40 dias sem ver pornografia. 40 dias, os namorados aí que já estão quase noivos ou quase casados, 40 dias sem relação sexual. Casal de namorado que já namora há muito tempo e já viveu, ou às vezes cai. Não, agora nós vamos casar. Vamos ficar 40 dias sem relação sexual. Sabe uma coisa legal também? 40 dias sem televisão. Maravilhosa essa também. 40 dias sem televisão. Televisão hoje é... Gente, eu não sei vocês, mas quando eu assisto uma novela da Globo, me dá ânsia de vômito. Eu não consigo assistir mais. Dá nojo, é muita... Eu gosto do Fantástico. Termino o culto aqui, eu consigo pegar o final do Fantástico. E estava passando antes aquele Superstar, acho que era um programa de música. Estava assistindo. Aí começou agora acho que é Tomara que Caia. Aí já começa um negócio de homem com homem, abraçar, mulher com mulher, negócio de trair, os negócios em família. Eu já desligo, eu não tenho paciência mais com esse negócio, sabe? É muita assim, é muita apelação, é muita prostituição. Não dá mais para assistir. Tem pessoas que chegam em casa, já liga a televisão, né? Não sabe nem o que está passando, mas já liga. Fica barulho lá na televisão. Eu era assim. Eu era uma pessoa que chegava em casa e ligava a televisão. Depois que eu fiz a campanha dos 40 dias de televisão, hoje eu aprendi a dosar a televisão. A gente assiste televisão, mas com equilíbrio, na hora certa. Às vezes um jornal, às vezes um filme específico, às vezes um programa. Mas não é aquele negócio de liga a televisão, o dia inteiro a televisão ligada, o dia inteiro a televisão ligada. Bem, cada um vai pensar, vai refletir
vai orar. Dentro da proposta da mensagem de hoje, a batalha espiritual. Vamos santificar mais, vamos orar mais pela nossa família, vamos orar mais pela igreja, vamos colocar a armadura, a oração, o jejum, vamos colocar a leitura da Bíblia diariamente, vamos fortalecer a vida espiritual. É uma batalha espiritual.